Olá, vamos dar sequência à leitura do compêndio do Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Estamos abordando a terceira parte do compêndio, a vida em Cristo, que trata de como o cristão deve se conduzir. Hoje trataremos das perguntas de número 401 a 405. Pergunta número 401. Em que consiste a dimensão social do homem? Nos diz o compêndio. Junto com o chamado pessoal à bem-aventurança, o homem tem a dimensão social como componente essencial da sua natureza e da sua vocação. Com efeito, todos os homens são chamados ao mesmo fim, o próprio Deus. Existe uma certa semelhança entre a comunhão das pessoas divinas e a fraternidade que os homens devem instaurar entre si, na verdade e na caridade. O amor do próximo é inseparável do amor por Deus. Pergunta número 402. Qual é a relação entre a pessoa e a sociedade? Nos diz o compêndio. Princípio, sujeito e fim de todas as situações sociais é e deve ser a pessoa. Algumas sociedades, como a família e a comunidade civil, são necessárias a ela. São úteis também outras associações, tanto dentro das comunidades políticas como no plano internacional, no respeito do princípio da subsidiariedade. Pergunta número 403. O que indica o princípio da subsidiariedade? Nos diz o compêndio. Esse princípio indica que uma sociedade de ordem superior não deve assumir a tarefa própria de uma sociedade de ordem inferior, privando-a das suas competências, mas deve antes apoiá-la em caso de necessidade. Pergunta número 404. O que mais exige uma autêntica convivência humana? Nos diz o compêndio. Exige respeitar a justiça, a justa hierarquia dos valores e subordinar as dimensões materiais e instintivas às interiores e espirituais. Em particular, onde o pecado perverte o clima social, é preciso fazer apelo à conversão dos corações e à graça de Deus para obter mudanças sociais que estejam realmente a serviço de toda pessoa e da pessoa toda. A caridade, que exige e nos torna capazes da prática da justiça, é o maior mandamento social. Pergunta número 405. Sobre que se fundamenta a autoridade na sociedade? Nos diz o compêndio. Toda comunidade humana tem necessidade de uma autoridade legítima, que assegure a ordem e contribua para a realização do bem comum. Essa autoridade encontra o próprio fundamento na natureza humana, porque corresponde à ordem estabelecida por Deus. Com isso, nós encerramos a leitura de hoje. Fique com Deus.